Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Kleber. Queria falar a respeito hoje do time do meu time do Bahia. É um jogo que teve hoje entre Bahia e Vitória, o jogo da final do Campeonato Baiano. E eu queria entender uma coisa que eu não consigo entender a respeito do Rogério Ceni. O Rogério Ceni ele foi técnico do Fortaleza, ele foi técnico do Flamengo, ele foi técnico do São Paulo por duas vezes. E agora ele está no Bahia. Mas na cabeça dele eu queria entender a parte que eu não entendo. Será que treinar um time para jogar um tempo só é bom? Porque o time do Bahia é um time só no primeiro tempo. No segundo tempo, do meio em diante já era. E outra coisa, hoje a gente precisando do resultado, o cara me fez só 3 substituições e deixou 2 substituições ser feitas. Uma foi obrigada pelo fato de ele tirar o Rezende foi expulso, ele colocar o Luciano Juba no lugar do Rezende, porque o Rezende tinha sido expulso. Uma expulsão que a gente não tá aqui para reclamar, mas eu acho que a escalação do Bahia hoje ela foi muito ruim, tá? Porque se o Bahia joga bem com o Biel, por que o Rogério Ceni deixa o Biel no banco durante tanto tempo? Outra coisa também que eu queria entender é o Everton Ribeiro, ele é insubstituível? Ele não tem ninguém que substitua o Everton Ribeiro? Será que o Everton Ribeiro andando em campo, né? Será que qualquer pessoa, qualquer outro jogador que tiver lá no elenco do Bahia não vai entregar melhor se tiver um cara que nem o Everton Ribeiro só andando em campo? O Tassiano estava morto, porque o Tassiano jogou no ataque, jogou no meio, jogou não sei aonde. Cara, eu não consigo entender quanto o Rogério Ceni, né, sacrifica ele. Eu nunca vi um jogador tão sacrificado num clube como o Tassiano é no Bahia. E não dá aqui para vocês virem falar aqui, olha, você está falando porque perdeu. A escalação do Rogério Ceni ela é ruim, tá? E o City deveria entender isso, cara, porque eu não consigo entender como que você tá ganhando um jogo de 2-0, 2-0 dentro de 20 minutos, dentro de 20 minutos não, dentro de 10 minutos você toma 3 gols. Dois no caso, né? Porque tomou 3, né? Praticamente, né? Dentro de 20 minutos tomou 3 gols, né? E aí levou 60 minutos para fazer 2-0 e tomou 2 gols, 3 gols dentro de 25 minutos, 20 minutos. Eu acho que a gente hoje é um momento muito triste de a gente estar falando isso aqui. As pessoas vão vir falando, tá chutando o pau da barraca do Rogério Ceni porque o Rogério Ceni ele perdeu o jogo. Cara, ele perdeu o jogo, ele não perdeu, ele empatou. Mas ele perdeu o jogo no Barradão, porque no Barradão, com 2-0, amigão, você não se retranca, tá? Como ele disse que tem um elenco, ele sempre coloca alguém, ele sempre procura uma desculpa para colocar, não, porque o trabalho dele é perfeito, ele não comete erros. As outras pessoas que cometem erro, né? E aí eu queria entender o quê? Será que quando ele troca o Caio Alexandre, quem que estava melhor, Caio Alexandre no jogo ou o Everton Ribeiro? E por que ele, em vez de tirar o Everton Ribeiro, gente, pelo amor de Deus, uma coisa que eu queria entender assim, um técnico que pensa, poxa, ele tem um meio de campo top, um dos melhores meios de campo do Brasil. E por fora ele tem o quê? Ele tem. Por que ele entra com todo mundo no primeiro tempo se ele sabe que ele não vai conseguir manter aquilo ali até no segundo tempo completo? Não vai ter um time competitivo no segundo tempo. E se faz o resultado e aí no segundo tempo se defende para defender o resultado, eu não acho que isso é um bom trabalho, tá? Eu vejo muitas páginas aqui no YouTube, eu vejo muitas coisas, muitas conversas, eu vejo pessoas, olha isso. Gente, aqui eu vou falar pra você, o elenco do Bahia ele não é ruim, tá?
O elenco do Vitória é pior do que o do Bahia. Muito, mas muito. Muito. Se você for ver, 2 ou 3 jogadores do Bahia já paga toda a folha salarial do Vitória. 2 ou 3 jogadores aí. Se você colocar o Everton Ribeiro, o Caio, o Caio Alexandre, o Juba também, tem um outro lá. Se ele coloca o menino que veio do Santos lá, já paga toda a folha salarial do Vitória. E perder um título por burrice, desculpa, cara. Eu não tô aqui para defender técnico. Eu acho que o Rogério Ceni é muito teimoso. Hoje ele, cara, ele poderia entregar o máximo dele. Se ele tá pedindo o máximo das pessoas, ele entrega o máximo dele. E o máximo dele hoje não foi entregue. E se o cara tem 5 substituições para fazer, faz só 3. Precisando do resultado. Aí ele vai colocar um atacante, que é o Stupinhan, ele vai colocar o atacante lá no final, faltando 10 minutos, pro cara ficar correndo dentro de campo para quê? Se ele tem um jogador a menos. Porque no primeiro tempo, quando ele não entra com um centroavante fixo, ele quer povoar o meio de campo, pressionar todo, e o Condé já sabia que ele ia fazer isso. Porque o cara tem 2 atacantes no elenco e não utiliza. O cara tem o Everaldo, não utiliza. O cara tem o Stupinhan, não utiliza. Quando o Bahia perde um jogador expulso, é que você tem que entender assim, ó, o que é que o Léo Condé faz? O Léo Condé faz o time muito compacto, né? Então, quando o Bahia vai em cima do Vitória, a lateral do Vitória, ela funciona muito bem. O que é que ele fazia? Ele vai povoar o meio de campo e a gente vai povoar a nossa frente de zaga. Porque o compacto é mais rápido. E se você tem meio de campo contra... Presta atenção, se você tem um meio de campo que é bom, mas você tem a ponta que marca, você tem um time compacto de marcação. Então o que acontece? O time do Bahia tem dificuldade de sair porque o Rogério Ceni não tem outro tipo de jogo. Ele só tem um estilo. E não dá para você jogar com um clube um só estilo de jogo. Eu vou trocar uma peça e mudar o estilo de jogo. Não vai acontecer isso. Não vai. Porque o Rogério Ceni é teimoso. Ele continua numa teimosia muito absurda. É tão nítido isso que o Léo Condé botou ele no bolso em todos os Bavi. O Léo Condé teve dificuldade no primeiro Bavi, mas mesmo assim ainda ganhou. Porque o Bahia foi lá, fez aí voltou para trás, ele começou a defender o jogo, aí perdeu um jogador, que foi, inclusive foi o próprio... E aí o Vitória vai para cima e vira o jogo. Porque ele se defende, ele quer defender resultado. Mas minha zaga tem que ser alta. Mas, gente, você tem que ter jogador que esteja de sangue novo. Por que você sacrifica tanto o meio de campo do Bahia, né? Não entendo isso, cara. Eu não entendo. Ele pode entrar com 2, 3 jogadores bons, o Caio Alexandre e Everton Ribeiro, deixa o Cauli de banco pelo menos uma vez, e no outro jogo ele entra no primeiro tempo. Faz um revezamento nesse estilo para você não tá com o meio de campo desgastado. Porque se você tiver um meio de campo desgastado, um exemplo, se o Cauli se machuca e o Everton Ribeiro se machuca, para você não tem, pro Rogério Ceni não tem time nenhum. O Bahia não tem mais jogador. O Bahia, na cabeça do Rogério Ceni, só tem 2 jogadores, só tem só os que foram contratados junto com o Cauli. Porque até um moleque que é o Biel, que joga uma bola da bexiga, cara, que eu vou te falar, o moleque se mata dentro de campo, o Ademir se mata dentro de campo, o cara não utiliza. Então, cara, desculpa, eu não acho que o Rogério Ceni é um bom técnico, tá? Ele tem os títulos aí que ele tem. No Fortaleza todo mundo fala que Fortaleza era um time que só se defendia. Fazia um gol ou outro, se defendia contra os maiores clubes, e aí saía no contra-ataque, fazia 1-0, 2-1, e era esse resultado que o Fortaleza tinha.
Eu não vi o Fortaleza jogar bonito. Eu não vi o Fortaleza jogar bola. Eu vi o Fortaleza se defendendo o tempo todo, né? Como alguns times pequenos faz. E aí saia no contra-ataque e dava sorte de fazer um gol. Ganhava o jogo. E aí todo mundo, ai, Rogério Ceni, Rogério Ceni. Gente, desculpa. Eu quero ver técnico no Bahia que tenha não só um estilo, dois ou três estilos de jogos para jogar, para fazer, para montar, né? Dentro de um elenco só. O elenco do Rogério Ceni, cara, não é um elenco ruim, não. O elenco do Bahia aqui, eu vou te falar, vou ser sincero com você, o elenco do Bahia é melhor do que o Internacional, o elenco do Bahia é melhor do que o do Vitória, o elenco do Bahia é melhor do que o do Vasco, o elenco do Bahia é melhor do que o do Santos, o elenco do Bahia é melhor do que o do São Paulo, não, mas é melhor do que, vai, não vou dizer do Palmeiras também, porque é um time que joga muito entrosado. O time do São Paulo hoje, ele tem um meio de campo muito de nome, mas não é um time que tá dando resultado, né? Que tá dando resposta. Mas aí, cara, melhor do que o do Botafogo, né? O Atlético Paranaense. Então, assim, cara, desculpa as pessoas que defendem, que gostam do estilo do Rogério Ceni, mas a burrice dele é absurda. Porque eu vou te falar um negócio. O elenco que ele tem, cara, não era para ele nem sofrer contra o Vitória, tá? Não era para ele sofrer contra o Vitória. Primeiro que ele escala errado, ele escala o time errado. Você nunca tem uma carta na manga, porque ele não tem. A carta na manga dele era o Ademir. Quando ele perde um jogador, essa carta na manga dele já foi. Então você precisa ter duas, três cartas na manga, para que quando acontecer algum tipo de divergência, você tenha várias cartas na manga. Ele entra, um exemplo, hoje, quando ele perde, ele entrou com o Biel, certo? Quando ele perde com a expulsão, ele poderia ter investido com o Biel. Só que ele já tinha colocado o Biel, ele sacrificou o próprio Biel e botou o Luciano Juba para fazer a mesma função que praticamente o Biel fazia, porque o Juba ele é um meia ofensivo. Em vez de ele colocar o Gilberto, que é de origem ali, cara, eu não consigo entender isso. Como que um técnico bom não entende isso? É preciso fazer o quê? Desenhar para ele fazer o trabalho certo? E aí tem muita gente, o Rogério Ceni é muito bom, mas ele é muito estudioso. Cara, eu não tô vendo esse estudo dele aí, eu não tô vendo o resultado. Porque perder para um time como o Vitória no final, dentro da Fonte Nova lotada, desculpa, dói no coração de qualquer torcedor do Bahia. E você vê que não tinha reação. O time não tinha reação, o time estava indo aos troncos e barrancos. O Bahia não precisa fazer isso, gente. O Bahia não precisa se sacrificar para ganhar título porque tem um elenco muito bom e foi gasto dinheiro para isso. Reclamaram tanto. Por que ele não escolheu fulano de tal? Cara, ó, outra coisa também aqui que eu queria falar é a respeito das contratações. Tinha um Pedrinho que tá no Santos, joga uma bola do caramba, ele era do São Paulo. Teve um problema lá com a família, com a mulher dele acho que entrou com um processo, alguma coisa assim. O São Paulo foi resistir o contrato com o cara. O cara joga muita bola. Ele tá no Santos hoje. E aí, ninguém quis, né, o cara. Outra coisa também, o Gil, quando saiu do São Paulo, do Corinthians, poderia simplesmente ir pro Bahia jogar. Assim como o Juliano também. Era jogador que poderia ir diretamente pro Bahia. Não foi porque os caras queriam bater de frente com o Palmeiras, São Paulo, com não sei o quê, porque tava querendo. Gente, a gente não precisa disso. O time do Bahia precisa ter time, precisa ter. O que adiantou comprar fulano, ciclano? Com o dinheiro que o Bahia paga pro Everton Ribeiro, ele tinha trazido o Gil e o Juliano. Fácil. E o Pedrinho também. Tinha trazido os dois. Acabou. E o Bahia vai para onde? Você acha que esse time aí vai lutar para a Libertadores? Vai lutar para não cair de novo. Porque só vai jogar o primeiro tempo, quando for no segundo tempo, todo mundo vai saber que o Bahia só joga no primeiro tempo. Ó, vamos segurar o primeiro tempo, no segundo tempo a gente sai para cima e faz 2-0, acabou o jogo. E é isso que a gente vai ver no Brasileirão. Quer ver uma coisa? 3-0 pro Internacional no jogo. Eu tô falando para vocês aqui, se continuar desse jeito, o Bahia não vai ganhar nada. E não vai se classificar para lugar nenhum. Porque o time que sofreu para passar com um time lá não sei da onde, na Copa do Brasil,
Que, ai, mas... é de Minas o time lá, né? Eu não lembro o nome do clube lá. Quase perdeu, cara. Passou arrastado. Não dá, cara. Você gasta não sei quantos milhões e aí o cara, o técnico acha que tá tudo errado. Dá o time do Bahia aí pro Abel Braga pra você ver. Dá o time do Bahia aí pra um Dorival da vida. Dá um time do Bahia aí, né? Pra um Tite da vida pra você ver. Pra um Carille da vida. Pra você ver se não é jogado, não é time que vai disputar tudo. Pô, mas aí o Rogério Ceni tá achando que tá ruim. Não dá. Desculpa, mas não dá pra achar que o Rogério Ceni tem razão sobre esse questionamento dele. Tá bom? Vamos ficando por aqui. O vídeo ficou muito longo. Eu vou partir em duas opções para ficar mais fácil para vocês. Até mais.